enche de sua paz. Nós vamos falar um pouquinho então sobre a alma. Eu vou estar vendo belas imagens aqui, vocês não, mas é uma questão de média, de montagem. Mas algum probleminha deu na conversa. Nós vamos tentar então falar um pouquinho sobre a alma. A gente vai começar com o nosso querido São Paulo, ou Paulo de Tarso. Numa das cartas que ele escrevia, ele escreve assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Vejam só, o Paulo nos falando isso. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Eu acho que às vezes alguns de nós passamos esse processo mais alto. Tá bom. Até a metade da palestra o pessoal lá do fundo está ouvindo. Não tem? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Olha que interessante ver o Paulo escrevendo isso. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então ele coloca tudo isso como a carne gera isso. Né? O que está ocorrendo aqui? Na verdade, ele está percebendo a herança evolutiva que todos nós trazemos em nós. Né? O Kardec, quando conversava com os espíritos, fazia perguntas, via que às vezes os espíritos se referiam à alma, às vezes se referiam a espírito. E aí ele pergunta para os espíritos, mas tem diferença? Ele diz, sim, tem diferença. E aí na questão 134 ele pergunta, o que é a alma? Eu nem trouxe a resposta, que eu sei que vocês estão sempre lendo, e lendo, já sabem de cor o livro dos espíritos. Talvez a 134 a gente não lembra. Né? Então, o que é a alma? Olha a resposta dos espíritos há 160 anos atrás. A alma é um espírito encarnado. Então, quando eu estou desencarnado, eu sou um espírito, viajando no infinito. Quando eu encarno, eu passo a ser uma alma. O Chico sempre dizia que o mais difícil é encarnar. Algumas vezes as pessoas têm medo da morte, né? Mas se eu estivesse conversando aqui com vocês, aí me desse um infarto fulminante, assim, uma dor no peito, um infarto fulminante, aí eu ia ver que tinha uma agitação, assim, entre vocês, assim, eu olhar para o lado, estava o meu corpo ali, infarto fulminante, morri, né? Aonde é que eu ia estar? Aqui, o meu corpo ali e eu aqui. Como é que eu ia estar? Esse é um dos grandes problemas. Nossa, careca. Eu não ia desencarnar e dizer, desencarnei. Né? Ia continuar o Rogério. Né? E o Rogério externo e o Rogério interno. Se eu sou uma pessoa mais calma, eu ia dizer, acho que sujou, vou fazer uma precezinha. Se eu sou mais nervoso, eu digo, desencarnei, não podia desencarnar, como é que eu morri, agora minha mulher, meus filhos. E neurótico aqui, neurótico lá, a mesma coisa. Mas o que é interessante é que eu vou sair como? Como Rogério. E quem que eu vou encontrar lá? Meus pais, né? Primos, amigos, familiares e amigos que já desencarnaram e vão se encontrar comigo, então vai ser uma festa aí. Agora, encarnar já muda tudo. Porque eu não era Rogério há 35 anos atrás, antes de ter encarnado. Está um pouco mais que isso. Né? Eu tinha outro nome, outra personalidade, outro corpo, né? Com outras pessoas ao redor. Então, quando a gente vai encarnar, vai mudar tudo. Chegou o momento de tu encarnares. Tá, e aí como é que vai ser? Tu vai encarnar no Cazaquistão. No Cazaquistão, e como é que vai ser?
aí é tudo diferente, né? Muda o meu nome, muda a minha língua, muda o meu jeito. Eu estou falando aqui para você, segundo o pessoal do centro do Brasil, eu estou falando troteando, diz que gaúcho fala troteando. Mas se eu tivesse nascido na Bahia, ia ser eu, o Rogério, que nasceu na Bahia, gente, já está fazendo essa palestra para vocês assim, manhinho, né? Porque eu ia ser baiano. Se eu tivesse nascido no Japão, eu estou fazendo essa palestra para vocês aqui agora, para ver se vocês entendem, né? Rogério, como está diferente? Não sou diferente, sou eu, Rogério, né? Daí o Rogério japonês, e com certamente outro nome. Então essa é a dificuldade. Eu começo uma coisa toda nova, mas com uma herança também do japonês, do baiano, do que for, né? Então é a dificuldade de ser o que queremos, porque mergulhamos cada vez que encarnamos num automatismo evolutivo de toda a Terra, de todo o país, de toda a família, que é a alma. Então vamos ver como é que se forma a alma, né? Primeiro, a genética, a herança ancestral que eu recebo. A gente acha assim, a genética do meu pai e da minha mãe. Não é só do pai e da mãe. Olha que espetáculo, o Evangelho de Mateus começa com a genealogia de Jesus, né? O nosso amorzão, né? Tem todo, desculpe brincar, porque ele é um amorzão imenso, então é só uma brincadeira que eu faço. Tem todo um pedigree, sabe pedigree quando tu compra um cachorrinho de raça, é filho do fulano, do outro, neto do ciclano, do outro, tem toda a história genética daquele cachorrinho, pois nós também temos, e Jesus também tinha. Começa assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, e aí ele vai, eu não vou ler para vocês aqui, 42 gerações até gerar José. Olha o aperfeiçoamento para vir Jesus, provavelmente mais 42 gerações para gerar Maria, para Maria e José gerarem Jesus e cuidarem de Jesus. Olha que espetáculo, e nós temos essas gerações atrás de nós influenciando a maneira como, e aí é o mais importante, como nos comportamos, nosso comportamento. Então a gente diz assim, quando eu percebo, parece que eu estou agindo igual a minha mãe. Agora eu estou parecendo meu pai agora, pareço meu avô, e parece isso. Tu herdou aquilo do teu avô, e aí tu tem que daí começar a fazer essa análise, esse cuidado com carinho, dizer assim, meu avô tinha uma super iniciativa e era super faca na bota. Então faca na bota eu não quero ser, mas essa iniciativa é legal, essa eu quero desenvolver em mim. E nós vamos desenvolvendo daí a parte boa que nós queremos. No nível social e cultural em que nós nascemos. Se eu nasço de uma família com mais estrutura financeira, educacional, a minha filha do meio, por exemplo, ela dá aula no Colégio Rosário, Colégio Marista, em Porto Alegre, aula de inglês, e ela só fala em inglês com os alunos. Em nenhum momento, desde o início do ano até o final do ano, ela diz uma palavra em português, só em inglês, para crianças de 3 anos em diante. Agora imagina uma criança de 3 anos que tem uma aula que é só em inglês. Ela desenvolve o cérebro, ela fica como se chama um cérebro bilíngue. Ela vai ter muita facilidade mais tarde para aprender outras línguas, para desenvolver outros processos cognitivos, que nós que só falamos o português mal e bem, né, não temos mais esse cérebro. E as crianças têm aula de inglês, têm aula de arte, têm aula de música, têm aula de yoga, têm aula de computação. Em 3 anos de idade, 4, 5, e segue adiante. Agora pega uma criança dessa e pega uma criança que nasceu na vila ali, que no máximo ganhou uma cartilha de ABC e começa a ser alfabetizado no 3º, 4º ano do colégio. A diferença que adulto vai ter e que vida ele vai ter, a alma que ele precisa nesse momento. Não é nada de punição, é a alma que ele precisa desenvolver.
Não é o momento talvez de desenvolver a área cognitiva, mas desenvolver a área emocional que precisa ser desenvolvida. A educação e os exemplos, não só então a situação social, mas a educação e os exemplos também vão influenciar na minha caminhada. Se eu sou filho de pais com estudo, colégio bom, mas neurótico, daquele que só pensa em trabalhar, que só pensa em fazer coisa, na minha casa tinha uma biblioteca, né, e onde meu pai e minha mãe ficavam, e ali a minha mãe estudava com os óculos, advogada, estudando línguas. Ai de que nós chegássemos na biblioteca onde eu estava estudando, o troço fervia, né? Falta de afeto, né? Que criação legal, não é legal. Então, ou então a gente é criado como filhinho de papai, como patricinha. Como é que vai enfrentar a vida depois? É a alma que está se movendo. O outro processo é chamada epigenética. Nós temos a genética que a gente já falou. A epigenética é um estudo muito recente, que é a capacidade de mudar o nosso DNA. Olha que espetáculo isso, como as leis divinas são fantásticas. E qualquer tratado de epigenética que vocês forem estudar, o início dele já começa falando na fome holandesa. O que foi a fome holandesa? Em 1944, Hitler já estava perdendo a guerra, já não tinha mais condições de se levantar. E aí os holandeses começaram a fazer uma rebelião. O Hitler ficou furioso, mandou destruir todas as pontes, todas as linhas férreas, e antes disso ele roubou todos os alimentos, todos os víveres, pato, galinha, tirou tudo, que era para o país morrer de fome. Olha que coisa mais impressionante. E foi a famosa fome holandesa, que durou até maio de 1945, quando terminou a guerra. Milhares de holandeses morreram naturalmente. Mas aí eles quiseram estudar as mãezinhas que estavam grávidas nesse período. Tem estudo para tudo, né? E fizeram um estudo prospectivo dessas crianças. O que é prospectivo? Eles acompanham por vários anos. Na verdade, eles não fizeram esse estudo. Esse estudo está sendo feito até hoje. Olha que maravilha isso, né? Aqueles primeiros pesquisadores já desencarnaram e outros pesquisadores continuam com esse estudo das crianças nascidas da fome holandesa. E aí o que eles localizaram? No centro de nascimento da fome holandesa de Amsterdã, né? Que bebês gerados no período da fome eram consideravelmente menores e saúde precária. Aí era óbvio, né? A mãe extremamente subnutrida, os bebês nasceram subnutridos e com a saúde precária. Mas aí começa a ficar interessante. Aos 18 anos, todos eram obesos. Olha que maluco isso. O dobro dos que não tinham nascido naquele mesmo período, no mínimo. Eles tinham um comportamento de voracidade alimentar. Eles passaram fome no ventre lá, e o resto da vida eles comiam feito um animal que podia faltar. Olha que louco isso. Então, se tem algum gordinho aqui, já sabe, a mamãe talvez não tenha se alimentado bem. A gente sempre tem que arranjar uma desculpa assim. E aí vem o mais interessante ainda, os efeitos psiquiátricos e de comportamento. Todos tiveram risco de desenvolver esquizofrenia, muitos ficaram esquizofrênicos, e todos é um dado estatístico assustador, tiveram distúrbios afetivos como ansiedade e depressão. E entre os homens, todos com personalidade antissocial. Olha que loucura, pessoal. 6 mesinhos, 9 mesinhos de fome no ventre, e tu vai ser uma pessoa ansiosa, deprimida, antissocial, com risco de esquizofrenia. Olha o quanto atuou no DNA que estava tentando se multiplicar. E aí vem o que eu digo mais interessante ainda nessa pesquisa que está sendo feita até hoje. Os filhos dos que passaram pela fome do ventre materno, ou seja, os netos, a terceira geração,
são mais suscetíveis a apresentar problemas de saúde comportamentais como angústia e depressão. Os netos têm depressão. E aí o que a gente pensa? Como é que foram os nossos avós, os nossos bisavós? Porque tudo está batendo. Sabe aqueles ticos que a gente tem de vez em quando, assim, Senhor, o que houve, né? É um tique lá que a minha família passou lá atrás. Nós aqui muitos somos descendentes de alemães ou de italianos. Imagina vir para um lugar completamente estranho, começar toda uma vida longe da sua pátria, mato, ter que cortar mato, começar tudo do zero. Que angústias, que medos, que lutas são os nossos bisavós, nossos avós. Então a gente tem que começar a olhar para esse lado assim, não, então nem tudo que está aqui é meu. Tem coisas que não são minhas que eu só estou carregando para trabalhar no meu crescimento. Olha que lindo quando a gente começa a perceber isso. Eu não sou tão neurótico assim, eu estou um pouquinho neurótico, né? Porque eu preciso trabalhar esse processinho em mim de alguma forma, está me auxiliando de alguma forma. Outro processo dentro da epigenética é a criação afetiva. Como é que a gente é criado afetivamente? Então o Dr. Michael Miner, da Universidade de McGill, ele colocou ratinhos num ambiente inóspito. O que é botar um ratinho num ambiente inóspito? Botar numa sala vazia, sem nenhum buraquinho, nem um armarinho que ele possa esconder. Os ratinhos congelavam, né? Que é uma coisa do animal. O animal, quando sente um estresse, ele congela. Aliás, nós somos animais racionais, então também estamos nesse mesmo bairro, né? A gente está lá naquela festa, bababá, e aí nos diz assim, o fulano chegou. Fulano chegou, a fulana chegou, a gente congela. Né? Mas ele notou que outros ratinhos não congelavam. Eram bem desligados, ficavam olhando o ambiente, fazendo pesquisa na área, bem tranquilos. Ele ficou assim, por que uns congelam e outros não congelam? Ele descobriu que estava ligado aos glicocorticoides, que é o hormônio do estresse. Então eu tenho os neurônios, né? Eu lanço de um neurônio um neurotransmissor, por exemplo, dopamina, serotonina, aí no outro eu tenho que ter o receptor. Se eu não tiver o receptor, ele fica na corrente sanguínea e não dá a ação. E o que ele descobre? Que os ratinhos que eram estressados, eles tinham poucos receptores de glicocorticoide. E o glicocorticoide ficar na corrente sanguínea, como a gente vê às vezes na beira da praia, aquelas pessoas bem serenas, bem tranquilas, ai que dia lindo, que coisa boa, tá aqui na praia, né? Duro, assim, puro estresse, não consegue relaxar, né? Às vezes é falta de receptores de glicocorticoide. Mas o que ele descobriu que foi mais fantástico é que como é que uns tinham receptores adequados e outros não tinham. As mães, as ratas-mãe amáveis, que lambiam os ratinhos, que via que um tinha mamado, tirava do lado para botar o outro para mamar, que dava todo o amor, esses eram cheios de receptores e depois eram ratos adultos tranquilos, serenos, brincalhões. As mães neuróticas, que não atendiam, não lambiam, os ratinhos eram tudo neuróticos depois. Olha que louco isso. Aí ele foi ver assim, mas será que isso é o DNA da mãe neurótica que passou para os filhos? Então eles pegaram as ninhadas que nasceram de uma rata neurótica e deram para uma mãe amável criar. E tiraram os filhotinhos da mãe amável e deram para uma mãe neurótica criar. Não deu outro. Os filhotinhos da mãe neurótica, mas criados pela mãe amável, se tornaram amáveis. E os filhotinhos da mãe amável, criados pela rata neurótica, se tornaram neuróticas. Então é a nossa criação. Olha que louco isso, né? No nosso tempo era TV. Só um pouquinho, agora não posso, estou vendo a novela, né? Aquela coisa muito saudável no lar, assim. Aquelas novelas legais ainda, que homem bandido, que mulher má, aquela coisa muito saudável dentro de casa, assim. Hoje em dia é o celular, agora não posso, né? Isso aí dá uma criação não muito legal, não parar para sentar, conversar, trocar.
permutar esse amor em todo o desenvolvimento da criança. Outro processo é o local, a nacionalidade e a ancestralidade histórica, como eu falei aqui. Alguns de nós somos descendentes de alemães, outros de italianos, outros só portugueses aqui. Mas italiano eu adoro. Italiano é aquela coisa, bambina, não sei o que. Uma vez eu estava vindo num trem de Zurique para Milão, na estrada, assim, e eu comecei a ver uma briga dentro do trem. Aí eu me virei, eram dois italianos conversando. Eles falam alto, e se abraçam, e se apertam. E na família italiana é assim, essa coisa latina, gostosa. Se alguém ficar doente, eles vão lá, que isso, bambino, vai melhorar, e pegam nas bochechas, vai ficar bom. Eu sou descendente de alemão. E agora veio da Prússia. E alemão não tem sentimento? Claro que tem sentimento. O italiano, a pessoa está doente, ele vai lá visitar e aperta na mão, e aperta nas bochechas, e coisa vai ficar bom. O alemão como é que é? Chega a 2 metros da cama e diz, como tá? Tô bem, que bom. Está expressado os sentimentos. Não precisa expressar mais nada. E aquilo foi com sentimento, mas não precisa expressar mais nada. Está dado o recado. Eu acho que se a pessoa encarnou muitos anos, muitas vezes na Itália, e começou a ficar melado demais, quer pegar, agarrar todo mundo, não, então na próxima vai encarnar na Alemanha. Na Alemanha. Aí ele cresce com aquela educação de alemão. Aí um dia uma pessoa fica doente, ele chega lá, como é que tá? Tô bem, que bom. Eu vou pegar nessas bochechas. Mas aí tem aquele alemão combatendo o italiano, para que a gente chegue sempre ao caminho do meio. Eu, por exemplo, sou extrovertido. Então eu estou sempre rindo, brincando e falando, mas sou extremamente tímido. Olha que maluco isso, né? Tímido e extrovertido. Então eu estou numa fila, alguém está com alguma coisa, eu já falo alguma coisa, não sei o que, a pessoa já se vira para conversar, e o que eu fui falar? Aí eu tenho que levar adiante aquele assunto ali. Mas é para trabalhar isso dentro de mim para que eu seja equilibrado no processo. Né? E é esse o processo da nossa alma. Então, como diz esse processo da nacionalidade, esses comportamentos, veja, eu estou falando em comportamentos, não são de natureza genética, mas sistemas de valores e normas transmitidos de geração a geração. E nós trazemos os nossos. O momento histórico em que a gente nasceu, se eu nasci no meio de uma guerra, ou não, numa outra situação, isso vai influenciar a minha alma, né? E a conquista espiritual que eu sou, né? Que o Emmanuel chama a celeste herança de que é portador. Que, por exemplo, se eu sou uma criancinha, né? 5 anos, por exemplo, assim, né? 5 aninhos de idade, a minha mãe morre. E o meu pai tem grande dificuldade, estou inventando uma história aqui, tem grande dificuldade de atender 9 filhos, né? Porque ele vendia bilhete de loteria. Então ele bota um filho em cada familiar. E eu com 5 anos sou colocado numa tia, né, que meio que odeia a criança e me odiava, né? Tinha um filho. Quando o filho ficava doente, uma vez foi uma benzedeira lá, e ela disse assim, para curar essas feridas do teu filho, uma outra criança tem que lamber. Aí me pega com 5 anos, vai lamber as feridas do meu filho. Imagina que horror isso. E se eu reclamasse, ela dava garfada na barriga. Assim. Vocês estão horrorizados? Eu estou contando a história do Chico Xavier. E olha o que gerou depois. Então ele diz, meu Deus, que horror. Não, isso aí está moldando uma fortaleza de amor, de empatia, de compreensão. Então não tem culpa nossa. Qual é a maior lei? Perguntaram para o nosso amorzão. Amar a Deus sobre todas as coisas. Que é amar a vida, é acordar cada dia de manhã, oba, hoje eu vou, né? Hoje eu vou pintar o cabelo, para quem tem cabelo, né? Hoje eu vou pintar a casa, hoje eu vou visitar Beltrana, sem empolgação, amar a vida, gratidão. E aí vai o segundo mandamento. E toda a lei dos
profetas estão inclusos nesses 2 mandamentos: amar o próximo como a si mesmo. Qual é a condição? Como a si mesmo. Então é legal quando a gente vai se conhecendo, que a gente vai compreendendo que, não, isso assim, e se amar, não é ser o guloso, pare de comer assim, tá guloso, ou fofoqueiro, cala a boca, fofoqueiro, né? Essa briga com as nossas coisas primitivas. Não, com amor, sempre com amor, que são coisas que nós herdamos para trabalhar dentro de nós. Então a gente faz, taradinho, não pensa essas bobagens, taradinho. Fofoqueirinho, fica quietinho, fala em outra coisa, fica de boquinha fechada. A gente se amar e fazer coisas gostosas pra gente. Eu lembro que uma vez, esse tempo, eu sonhei que eu tinha entrado num buffet, aí eu peguei uma concha, dei uma conchada, era um creme de queijo, com espinafre e ravioles de queijo. Eu acordei assim, foi fazer creme de queijo com espinafre e ravioles. E a gente saboreia aquela comidinha gostosa. Que coisa boa se amar. Agora é minha hora de ouvir a minha musiquinha. Agora é minha hora de ler o meu livrinho. Se amar. E depois que a gente está se amando, aí quando chega o próximo, a gente quer amar o próximo como a si mesmo. E a gente perdoa o próximo como perdoa a si mesmo. E tira a culpa do próximo como não tem culpa na nossa. Tudo é um lento e divino aprendizado. Então a alma é o meu ego, é o Rogério. Não vou levar casa, não vou levar carro, não vou levar dinheiro do banco, não vou levar nem o corpo, nem o nome, nem a personalidade. É só uma parcela de mim que eu trabalhei. O resto tudo fica. Aí eu saio como espírito eterno. E cada alma é uma areazinha do meu espírito eterno que eu engrandeço. E eu então sou o quê? Eu sou um espírito eterno vagando isso. E quando a gente começa a compreender isso, a gente começa a ter uma outra postura frente à vida. A alma, ou seja, o que eu estou agora, não o que eu sou, o que eu estou agora é uma caricatura, sabe aqueles desenhos, por exemplo, caricatura do Ronaldinho, eles fazem aqueles dentão saltado, né? Reforça determinadas áreas. A alma é uma caricatura do que eu preciso ser. Por exemplo, eu nascendo no Brasil, eu sou uma pessoa, né? Como no sul, no norte é outra. Se eu nascer nos Estados Unidos, outra alma. Se eu nascer no norte dos Estados Unidos, vai ser diferente se eu nascer no sul dos Estados Unidos. Porque o sul dos Estados Unidos é 10 vezes mais armado do que o norte. Muito mais violência e homicídios do que o norte. Muito mais difícil a convivência do que o norte. Por quê? Porque o norte dos Estados Unidos foi colonizado por ingleses e holandeses. Bem na época que a Holanda e a Inglaterra estavam no máximo das conquistas navais, o povo estava feliz, bem. O sul foi colonizado por irlandeses, escoceses, que viviam sendo invadidos pelos ingleses, as aldeias eram dizimadas, matavam todo mundo, exploravam, roubavam. Então é uma tradição neurótica que está no sul dos Estados Unidos, raivosa, uma tradição pacífica no norte. Então se eu sou meio nervoso, assim, também não me incomoda, né? Tá me perturbando. Então na próxima eu desencarno lá em cima, como é que tá? Tô bem. Só que aquilo ali tem que resolver, né? Então eu vou te levar um lugarzinho para te nascer no sul dos Estados Unidos. O que foi? Pum, já toma um soco. Só aquele filme de americano, é soco toda hora, é o sul dos Estados Unidos. E eu aprendo, ser explosivo não é legal, dar soco não é legal. Então tudo é um aprendizado divino para nós nos tornarmos melhores, para nós nos tornarmos mais em paz e mais serenos. E por isso os Espíritos nos convidam sempre a vivermos em espírito. Ou seja, eu não sou isso aqui, eu estou isso aqui, sempre melhorando nessa viagem infinita. Era isso que nós temos que dizer.